sua Bíblia em 1 Samuel 2, versículo 3, amém? Essa palavra, irmãos, eu passei a madrugada perguntando qual era a palavra. E quando foi 7h30 da manhã, ele revelou a palavra. Quero ser boca de Deus para trazer tudo aquilo que ele colocou no meu coração. Diz assim: você que queira se colocar de pé, faça isso, amém? 1 Samuel 2, versículo 3 diz: deixe de ser tão orgulhosos e soberbo, não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todo. Em uma outra versão diz assim: não multipliques palavras de orgulho, nem saia coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e por ele são pesadas as ações. Amém? O tema para hoje é: Deus levanta uma nova geração. Uma geração sem orgulho. Podem se sentar. Uma geração sem arrogância. Uma geração cheia de sabedoria para servir ao Rei da Glória. Amém? Queridos, todos os meus óculos estão assim, com a perna quebrada. Tá? Difícil essa situação de óculos. Eu falo assim: vou acostumar com óculos, vou dormir com ele. Aí quando eu acordo, ele está quebrado. Aleluia. Mas vamos falar um pouquinho a respeito de Samuel, amém? Eu sei que você já conhece essa palavra, mas eu preciso fazer uma introdução antes de trazer aquilo que o Espírito do Senhor trouxe ao meu coração. Eu quero ser grata a Deus, a vida do Fernando, do Samuel, da nossa filha Gi, né? Nós já estávamos com saudade, amém? Da Cleonice, as nossas filhas, irmãos, são filhas dessa casa, que nós amamos, o Braia, amém? E nós louvamos a Deus pela vida delas. E eu quero compartilhar com vocês a palavra que Deus trouxe no meu coração, mas eu preciso fazer uma introdução, que se encontra lá em 1 Samuel, onde você vai ver uma história de Eucana com a sua mulher Ana e Penina. Eucana tinha Ana, que era a mulher do seu coração, que a amava muitíssimo, e havia Penina, que era aquela que gerava os filhos. E a Bíblia vai nos relatar que todos os anos ele, juntamente com as suas mulheres e seus filhos, ia até Siló adorar o Senhor. Ele saía, dava aproximadamente 15 quilômetros, mas ele ia todos os anos para adorar a Deus em Siló. E a Bíblia vai nos relatar, irmãos, que todos os anos a Penina engravidava. Todos os anos Penina gerava, enquanto Ana, que era a mulher do coração de Eucana, ela era estéril. A Bíblia diz que o Senhor havia fechado a madre de Ana. Deus, o próprio Deus, fechou a madre de Ana. E eu entendo que se Deus fechou a madre dela, é porque Deus iria abrir para um tempo determinado. Então você que quer engravidar, você que almeja, aguarda com paciência no Senhor, porque há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem. E a Bíblia vai nos relatar, irmãos, que todos os anos ele subia a adorar o Senhor. Mas a Bíblia também vai nos dizer que Penina irritava muitíssimo Ana. Ela irritava muitíssimo. Por quê, pastora? Porque ela gerava e Ana não gerava. E naquela época, irmãos, era uma humilhação muito grande uma mulher não gerar filhos. Era uma vergonha para a sua casa. Já imaginou você ir todos os anos adorar o Senhor, cultuar a Deus, e é a segunda esposa que engravida? Olha o tamanho da dor de Ana. Uma dor terrível de saber que todas as vezes que o marido deitava-se com Penina, ela ficaria grávida e Ana não. Mas o interessante nessa história, irmãos, é que Ana não desiste. Ana não desiste, ainda que Eucana, o seu marido, quando vai servir a Ana, dizia: Ana, não sou eu para ti melhor do que 10 filhos? Não sou eu para ti, Ana, melhor? O que ele estava dizendo? Porque para mim, você é melhor do que os 10 filhos que eu tenho. A Bíblia relata que Eucana amava mais Ana e dava porção maiores para ela. Mas ela tinha uma dor de alma, irmãos, porque ela queria gerar.
queria ser mãe. Ela queria tirar vergonha da casa dela. E a Bíblia vai nos relatar que Ana tem perseverança. Ana chorava, mas não desistia do seu propósito. E aqui vai uma pérola para mim e para você. Não desista do seu propósito. Vai chorando, vai gemendo, mas continua. Mesmo Penina irritando tanto Ana, ainda assim Ana não desistia. Por que é que nós desistimos tão fácil daquilo que queremos, igreja? Basta receber um não, Marcelo, que desiste. Basta alguma coisa não dar certo e falar, Deus não está nesse negócio. Por quê? Porque não querem perseverar, não querem ter resiliência, resistência. Ei, ainda que Penina irritava tanto Ana, Ana perseverava. Ela não desistiu do sonho dela. Por que é que você desiste tão fácil do seu sonho? Por que é que você desiste? Imagine você vir para o culto, porque elas iam para o culto junto. A caminhada era junto. Ia para o culto, Isaac, as duas no culto. E a Penina mandava, além dela perturbar, os outros filhos dela também perturbavam. Diz os sábios que até os filhos dela perturbavam a Ana. Agora imagine você entrar do lado e falava, sua estéril, sua seca, eu posso gerar e você não. Mas ela era crente, Ana não desistia. Crente não desiste, irmãos. Você não pode desistir do propósito que Deus tem com você. Você não pode desistir, porque Deus não guerreia uma guerra que você não quer estar. Deus só vai guerrear a guerra que você quer estar nela. Tem muita gente que simplesmente guarda as suas armas e diz, não vou mais. E Deus está dizendo, eu não mandei você parar, eu não mandei você desistir, eu não mandei você olhar para trás. Olha Ana perseverou, ela não desistiu. Irmãos, imagina a mulher todos os anos engravidava. Adversária, a Bíblia chama até de adversária, todos os anos a mulher estava grávida. E Ana perseverando, não vou desistir, gemendo, chorando, mas estava lá. A dor de alma daquela mulher era tão grande, irmãos, que quando ela entra para adorar o Senhor no templo, que era só, ainda não tinha paredes, quando ela entra para adorar, e a dor de alma era tão grande que ela não conseguia nem falar alto. Já sentiu aquela dor de alma que você não consegue falar, que fica entalado? Que você quer pôr para fora, mas não sai. A dor é tão grande que não sai. Você quer falar e você começa assim. E você só chora, porque a dor é tão grande que você não consegue falar. Assim estava Ana. A dor que Ana carregava era tão grande, irmãos, que ela não conseguia falar alto. E demorou muitíssimo na presença de Deus. Ela ficou ali muitíssimo, falando da dor da alma que ela carregava, ao ponto do sacerdote ali achar que ela estava embriagada, achar que ela estava, tinha bebido muito vinho. E ele disse, se aparta do vinho, mulher de Belial. E ela disse, não, meu Senhor, eu sou uma mulher amargurada de alma. Eu sou uma mulher que carrega uma dor muito grande. Eu sou uma mulher que sou frustrada. Eu sou uma mulher que sinto dores. Mas o interessante, irmãos, que antes disso acontecer, ela faz um voto ao Senhor. Ela diz, olha, se o Senhor me der um filho varão, ele não passará navalha sobre a sua cabeça nem a sua barba. Eu vou entregar ele ao Senhor para ser nazireu. Ela está fazendo um voto com Deus, e não é voto de dinheiro, irmãos. Que voto de dinheiro é fácil, Marcelo. Você vai lá, pega o dinheiro e dá seu voto. Agora imagine você entregar o seu filho, o filho da sua vergonha, porque era o filho da vergonha dela. Aquilo que ela mais queria, ela oferta no altar. Ela disse, se o Senhor me der um filho varão, sobre a sua cabeça não passará navalha, e eu vou entregá-lo no altar do Senhor. Que mulher de fé, irmãos. Que mulher de fé, porque quantas das vezes nós fazemos voto e nem cumprimos o voto que fazemos? Sim ou não? Quantas das vezes fazemos voto de tolo? Mas aquela mulher não, Gui. Aquela mulher, ela pede. E eu tenho certeza que o céu falou. Pronto, ela falou o que eu queria ouvir.
Ela falou aquilo que eu queria ouvir. Agora eu vou abrir a madre dela, para que ela possa gerar. Porque Deus estava gerando debaixo de lágrima. Deus estava gerando debaixo da lágrima de Ana, da renúncia de Ana, da perseverança de Ana, um profeta, um juiz e um sacerdote. Deus não estava gerando qualquer pessoa. Ei, Deus estava gerando um homem que iria governar Israel antes da monarquia. E ele foi gerado debaixo, não foi do oba-oba, de receba, receba, não. Ele foi gerado debaixo de renúncia, de sacrifício, de dor. Foi assim que ele foi gerado. E Deus falou, bom, Ana se levantou. Então, primeiro passo, irmãos, nós precisamos nos levantar. Porque aquilo que você precisa fazer, Deus não fará com você. É você que vai ter que fazer. Deus não fará aquilo que eu e você tem que fazer. Primeiro é se levanta e vai fazer a sua parte, que Deus faz a dele. Muitas das vezes tem milagre na sua vida que ainda não aconteceu, porque você ainda não falou aquilo que Deus queria ouvir. Porque é assim, irmãos, nós estamos vivendo um tempo, e já a gente vai para o tema da ministração. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas fazem voto para Deus, mas não cumprem. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que quando elas pedem que Deus dá, a primeira coisa que faz é deixar de vir na casa. A primeira coisa que faz. Ana não, eu vou fazer um voto com Deus, eu vou entregá-lo ao altar. Eu vou. Passou o tempo, irmãos, a Bíblia diz que o sacerdote, ele disse, vai, a tua petição foi ouvida. Ele liberou uma palavra de bênção sobre a vida dela. E o interessante, que ela já sai dali alegre. Olha a fé, ainda que eu ainda não estou grávida, mas ela já sai de lá o quê? Feliz, alegre, porque ela recebeu a palavra. Quantas palavras nós temos lançado sobre a tua vida? E eu tenho dito para vocês que vocês não são pastoreados por alguém dessa terra, porque eu sou falha, irmãos. Eu não tenho capacidade alguma de pastorear. Vocês são pastoreados pelo próprio Deus. O Espírito do Senhor me revela a palavra que eu preciso trazer para mim e para você. E muitas das vezes Deus dá a palavra e você não se movimenta. Deus fala, profetiza no vale que você está atravessando. Fecha a boca e não profetiza. Fica olhando a adversidade. Fica olhando aquilo que não está dando certo. Se Ana fosse olhar aquilo que não estava dando certo, irmãos, ela não teria perseverado por mais de 14, olha, tem alguns estudiosos que dizem que foi mais de 14 anos, tem outros que dizem que foi mais de 20 anos que ela esperou. Quanto tempo você está esperando o seu milagre? Milagres grandes são gerados debaixo de muita renúncia, choro e obediência. Você sabia disso? Não é no oba-oba. E Deus está gerando uma geração. Foi sobre isso que ele falou nessa manhã. Diga para o meu povo que assim como Ana gerou Samuel, debaixo de choro, debaixo, querido, de jejum de Yom Kippur, porque já fazia o Yom Kippur, debaixo, meus irmãos, de lamentações, de humilhações. No tempo certo, Deus abriu a madre dela. O Senhor falou, diga para o meu povo que assim uma nova geração está sendo gerada nesse tempo. E ainda que eu e você não veja isso, uma geração de adoradores já nasceu, já está na terra. Essa geração de adoradores que não quer as mãos do Senhor, mas que se humilha aos pés dele. O Senhor falou comigo essa manhã, e eu disse, Deus, como é que eu vou pregar essa palavra? Ele disse, primeiro você vai falar de como Samuel foi gerado, e depois você vai dizer para o meu povo que eu estou tirando o orgulho do meio deles, para que eles entendam que eu não gero soberbo. Eu não tenho nada com orgulhoso nem soberbo, mas eu tenho com aqueles que se humilham na minha presença, aqueles que negam a si mesmo para viver a minha natureza. Crucifica a tua natureza carnal na cruz. Crucifica, irmãos, porque não tem como alguém humilhar aquele que já está humilhado na presença de Deus. Não tem. Não tem como matar aquele que já está morto na presença de Deus. Lembra do apóstolo Paulo? Ele disse isso. Eu fui crucificado
glorificado, eu estou morto para esse mundo. Morto não fala. Por que é que muitas das vezes nós temos por hábito bater boca, ficar falando sendo que morto não fala? Morto fala. A Bíblia diz que nós, a criatura sanguínea da natureza de Adão, já foi morto. A nova natureza em Cristo vivifica em nós. E por que é que muitas das vezes queremos falar, quando Deus mandou se calar? Ana tinha tudo para falar, quando Penina a humilhava, e o que ela fez? Se calava, e só confiava que um dia Deus iria fazer. E agora nós começamos a ministrar aquilo que o Pai colocou no meu coração, a respeito de duas gerações: a geração de Samuel e a geração dos filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Amém? Duas gerações, Marcelo, está na terra. A geração de adoradores que não nega o Cristo que carrega, mas também tem a geração dos filhos de Eli, que estão na casa, que são criados para ser sacerdote, mas não tem nenhum tipo de reverência. Vamos falar um pouquinho deles. Os filhos de Eli eram sacerdotes em Siló, mas diz a Bíblia em 1 Samuel 2,12, do 12 ao 26, que eles não conheciam o Senhor. Como assim, pastora? Serviam o Senhor sem conhecer? Tem muita gente que serve sem conhecimento. Quem sabe disso? Tem muita gente que serve sem conhecimento algum, irmãos. Por isso fica preso na religiosidade. Vamos conhecer um pouco dos filhos de Eli? Os filhos de Eli, está lá em 1 Samuel 2,12. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, via um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão e exigia que tudo que viesse com garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. O que eles faziam, irmãos? Ia até lá entregar o sacrifício ao Senhor, e eles nem esperavam o sacrifício estar pronto, eles simplesmente tiravam. E tem uma oferta queimada, irmãos, que é todo o sacrifício. Tem oferta de gordura que só pode tirar depois da carne pronta, mas eles tiravam a carne ainda crua para levar para os filhos de Eli. Mas não para por aí não. Se o homem que oferecia o sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura, o servo retrucava: não, entregue a carne agora, ou eu a tomarei à força. A falta de reverência deles era tão grande que eles tomavam à força a oferta do Senhor. Eles tomavam para si. Os filhos de Eli, irmãos, serviam lá dentro, mas não conheciam o Deus que eles serviam. Eles não tinham nenhum tipo de reverência. E assim, aos dias de hoje, ainda tem essa geração na terra. Ainda existe essa geração dos filhos de Eli. Pastora, não fala isso não. Fala, irmãos. Fala porque existe. Serve ao Senhor sem conhecimento, sem reverência, sem qualidade nenhuma de adoração. Serve ao Senhor de qualquer jeito. Um dia serve, outro dia serve o mundo, outro dia serve a língua fraudulenta, outro dia está mentindo, outro dia está entregando o corpo para qualquer um. É filho de Eli. Os filhos de Eli estão no meio da congregação. Estão no meio da congregação, porque é só você dar continuidade. Os filhos de Eli mantinham relação sexual com as mulheres que estavam no templo, irmãos. Deveriam ser sacerdotes, deveriam ser homens e mulheres compromissados com o reino. O que eles estavam fazendo? Estavam, irmãos, primeiro roubando as ofertas, tomando a força. Você conhece esses filhos de Eli por aí? Vivendo da oferta que não deveria, irmãos. Antes deles ela está pronta.
tirando. E se a pessoa não desse, tomava força, diz a palavra de Deus. Se você der continuidade, você vai ver os filhos de Eli profanando. E assim é os dias de hoje, irmãos. Assim é os dias de hoje. Pessoas querendo ser sacerdote, mas sem nenhum tipo de conhecimento, sem nenhum tipo de reverência, sem nenhum tipo de qualidade para dar ao Senhor. Estão achando que vão para a glória dessa forma. Irmãos, o céu é para discípulo. O céu não é para filho de Eli. O céu é para discípulo. É para isso que é o céu. Mas as pessoas não têm mais temor. Perderam o temor que nem os filhos de Eli. Irmãos, Deus estava vendo aquilo que eles estavam fazendo. Eli, o sacerdote Eli, manda chamar os seus filhos, é só você ler. E ele vai dizer: meus filhos, eu estou sabendo daquilo que vocês estão fazendo. O povo está falando. Mas Eli não confronta os filhos como deveria. E não os tira da posição que eles estavam. Deus condena o profeta Eli, o sacerdote Eli, por não tomar o posicionamento devido. Deus condena o sacerdote Eli por não corrigir os seus filhos como deveria. Quantos pais e mães não corrigem mais os seus filhos? Deixa os filhos mandar e fazer o que quer. Irmãos, Deus está vendo todas essas coisas. Mesmo dentro do altar, estavam longe da presença. Eles eram filhos de Belial, filhos da perversidade, sem valor algum espiritual. Não havia valor nenhum. Quem ouviu a música do Aue? Tem valor aquela música do Aue? Tem, irmãos? É filho de Belial. São pessoas dizendo que são sacerdote, mas na verdade são filhos de Belial, tentando confundir aqueles que são filhos do Senhor. Onde é que Zé tem que ser reverenciado numa canção para o Senhor? Me diga. Onde é que Maria, que vai se andar e a roda vai girar, tem que ser reverenciada? O nome da música é o Aue, é confusão. É filho de Eli no altar, é filho de Eli louvando, é filho de Eli trabalhando, é filho de Eli no meio da congregação. Filho do sacerdote Eli nasceu numa casa que conhecia a palavra, da descendência de Arão, da tribo de Levi. Eles eram da tribo de Levi, Cauã, da descendência de Arão. Deveriam saber fazer, deveriam ter reverência, porque com certeza os pais deveriam ter contado que 2 filhos de Arão, você conhece a história? 2 filhos de Arão morreu por entregar fogo estranho, sim ou não? 2 filhos de Arão morreram por entregar fogo estranho no altar. Então eles sabiam, irmãos, aquilo que eles estavam fazendo. Deus não tem nenhum culpado por inocente. E às vezes eles estavam fazendo aquilo dizendo: não, Deus não está ligando para isso não, vamos continuar fazendo. Não, Deus não está nem aí, irmão. Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é tardio em irar. E eles estão lá pecando, que não, essa Aue não tem nada a ver não. Podemos cantar Aue, podemos andar de qualquer jeito, podemos fazer de qualquer jeito, podemos, não pode não. Você foi escolhido para ser sacerdote. Pode não. Não pode não, irmãos, diante do Senhor. Era 7h40 quando Deus me deu essa ministração. Para eu comecei a falar no tablet para gravar aquilo que o Espírito estava me dando. Isso é ser e cuidado do Senhor para conosco, para com a sua casa. Deus está dizendo: tem uma geração que está se corrompendo. Tem uma geração inteira, irmãos, que está sendo levado pela hipergraça. Pastor, o que é hipergraça? Eu posso fazer tudo na hora que eu quero e como eu quero. Jesus já pagou preço, eu não preciso pagar preço nenhum. Não é assim a hipergraça? Jesus já fez. Eu não preciso fazer mais nada. Eu vi um podcast ontem que o pastor, ele dizia assim, 2 pastores, um defendendo aquilo que nós cremos e o outro defendendo aquilo que ele crê.
E ele dizia, ele estava numa oferenda para Iemanjá. Ele foi aquele que abriu com a oração o carnaval. Ele estava dizendo que não há problema algum de mulher com mulher e homem com homem. Isso, um título de pastor. E aí o outro pastor falou, você pode crer da maneira que você quiser, mas esse não é o Deus que eu sirvo. Esse não é o Deus da Bíblia que eu creio. Esse é o Deus que você levantou para si. Por que você não assume que você é do candomblé que fica mais bonito para você? Então, irmãos, hoje cada um levanta o Deus que quer. É relativo. O que é pecado para você não é pecado para mim. Irmãos, o que é pecado na palavra é pecado e ponto. É inegociável. É pecado e acabou. Mas hoje a nova era entrou dentro da igreja. O relativismo. O homem é o centro do culto. O culto é feito para o homem. O culto é feito, não. O culto é do homem para o homem. Não, o culto não é do homem nem para o homem. O culto é para Deus. Quando você sai da sua casa, você sai para adorar a Ele, a Deus. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas saem para aplaudir pessoas. As pessoas saem para, adorar qualquer coisa, menos o Deus vivo. Escute uma coisa. Os filhos do sacerdote ali, ele nasceu numa casa que conhecia a palavra, da descendência de Arão, da tribo de Levi. Isso mostra que é possível ter posição, ter título, ter função e ainda assim não ter intimidade. Isso mostra, irmãos, que pode ter a carteirinha de pastor, a carteirinha de missionário, podemos ter título, podemos ter, mas podemos não ter intimidade alguma. Porque era isso, os filhos de Eli tinham. Eles tinham título, eles tinham função, sim ou não? Eles tinham que servir, eles tinham função, eles tinham posição, sim ou não? Eles tinham posição, mas eles não tinham intimidade. E nós precisamos ter intimidade, irmãos. Isso quer dizer que ter posição não te faz um sacerdote. Ter título não te faz um pastor. Isso quer dizer que ter posição não te faz um sacerdote. Ter título não te faz um adorador, nem um pastor. Ter função não te faz um discípulo. Ter intimidade não é somente estar no templo, é ser noivo. É ser noivo, irmãos. Tem muita gente, você precisa, irmãos, eu vou ter que falar. Quando eu fui pregar na quinta-feira, eu peguei um resfriado tão violento, que eu fui só pela misericórdia. Chegando lá, todo mundo vai para o altar. É missionário? Sobe. É pastor? Sobe. Todo mundo sobe. Oportunidade para todos da igreja. Todos da igreja. Todos. Aí chegou a hora da palavra. Quando chegou a hora da palavra, o pastor chamou o pastor Carlos. Eu não o conhecia, a pastora Simone, que eu também não os conhecia. Eu falei, pastor, tem liberdade? Tem. Então, pastor Carlos, deixa eu te falar uma coisa. Não é porque louva que você tem que colocar no altar. Não é porque prega que você tem que trazer para o altar. Você conhece a vida dessas pessoas? As minhas estavam lá comigo. Depois de ter dado a oportunidade para a igreja inteira, eu fui lá. É a casa do meu pai. É a casa do meu pai, não é sobre uma placa de igreja. É sobre um reino. E um reino que está muito bagunçado. Porque a pessoa vem lá de outra igreja. Só porque aqui libera para louvar. Eu digo, olha pastor, lá só quem louva é quem é do ministério de louvor. O Senhor pode chegar lá, vai sentar e vai me ouvir pregar. Porque eu não vou te dar oportunidade para pregar nada. Você não está na escala de pregar. Não está na escala de adorar. Agora todo mundo que vem adorar, quer uma oportunidade. Não, a casa do Pai não é dessa forma. Não é bagunçado, não. Porque quem vem adorar tem que ter comprometimento com oração, com jejum, com disciplina. Irmão, quando eu vi, eu já tinha falado. Falei. E continuei pregando. Porque é a casa do meu Pai. Aí as pessoas ficam de igreja em igreja. Não, hoje tem culto aonde? Tem culto naquela igreja. Lá dá oportunidade, vou lá para adorar. E amanhã tem culto, na dela nunca vem. Congregar na igreja que
pertence, não vem não, Lenin. Mas de igreja por igreja aí fica, porque dá oportunidade para adorar. Não, irmãos, isso é filho de Eli. Porque os filhos de Deus têm compromisso. Tem compromisso. Ter título não te faz um adorador. Ter função não te faz um discípulo. Ter intimidade não é somente para estar no templo, é ser noivo. A Bíblia vai dizer que os filhos de Eli eram perversos. Eles pecavam contra o Senhor. Eles dizem que ouviu de todo, olha, Eli disse que ouviu de todo o povo sobre os seus filhos. E ele perguntou por que eles continuavam agindo daquela forma. Se os comentários que eles escutavam, que ele escutava, era terrível. Porque eles não tinham mais temor, irmãos. Quando se perde o temor, a pessoa não liga. Quando se perde o temor, não adianta. Escuta, Judas não tinha temor por Jesus. Sabe por quê? Porque Judas sentou na mesa e traiu Jesus. Não tinha temor. Quando não se tem temor, irmãos, acabou. E os filhos de Eli, essa geração de Eli está aí. Está aí, irmãos, sem temor algum. Mente no altar. São os filhos de Eli. O cargo não substitui, olha, escute isso, o cargo não substitui caráter. Ministério sem intimidade gera juízo. Um ministério que você não tem intimidade vai gerar juízo. E vocês vão ver por quê. A omissão também é pecado. Quando eu sou omissa, mas sabe que eu sei que essa pessoa está errando, e eu sou omissa, eu estou pecando junto. Gera morte. Deus remove o que não honra a Deus. A glória só pertence onde a glória só permanece onde há temor. Pastora, me explica isso, vou te explicar. O sacerdote Eli, sabendo que os filhos estavam fazendo tudo errado, foi omisso, não os corrigiu direito, não os tirou da posição que eles estavam, deixou eles continuar fazendo errado. Ele foi completamente omisso àquilo que os filhos estavam fazendo. E aquilo que os filhos estavam fazendo atingiu o sacerdote Eli. Sabe por quê? Porque Deus usou um profeta no anonimato para dizer o que aconteceria com os filhos dele e com ele. Então, irmãos, o cargo que eles tinham não pode, o cargo que nós temos não pode substituir o nosso caráter. O nosso caráter é que chamou a atenção de Deus para nos dar o cargo que carregamos. Eli, o sacerdote, ele disse: se alguém pecar contra outra pessoa, olha o que o pai falou para o filho. Ele disse aos seus filhos: se alguém pecar contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém pecar contra o Senhor, quem poderá interceder? Me diga, quem poderá interceder quando você peca contra Deus? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. O Senhor já havia decidido matá-los. Olha, mas se Deus é só amor, pastora, você não lê Bíblia. Você não lê Bíblia, porque se você lesse Bíblia, você saberia que Deus não é só amor, Ele é justiça. O nosso Deus é fogo consumidor. Entenda uma coisa, Ele é justiça. Olha o que ele está dizendo aqui. Olha, o Senhor já havia decidido matá-los. Acabou, não tem mais, porque Deus deu tempo para eles se arrependerem. Deus deu tempo para eles se posicionarem, mas eles não se posicionaram. Por que é que Deus está falando tão duramente conosco hoje? Qual é a posição que você tem que tomar que você não toma? O que é que nós estamos fazendo que Deus está falando dessa forma conosco? Porque eu sei que aqui tem filhos de Eli e filhos de Samuel. Tem duas gerações aqui dentro. Pastora, a senhora não pode falar assim, irmãos. A Bíblia diz que nós vamos conhecer a árvore pelo seu fruto. É pelo fruto que se conhece quem é filho de quem. Quais são os frutos que nós estamos carregando, o que nós realmente temos feito. Irmãos, não é brincadeira. Para de brincar com a tua salvação. Para de achar que quando morrer acabou, ou então vai nascer de novo. Não, eu vou morrer que nem os budistas e vou vir como
Minha mãe foi budista há anos. Ela sabe do que eu estou falando. Do Namyoho Renge-kyo. Ai, vai morrer, vai nascer de novo. Aí nasce como cachorro, nasce como animal, nasce até pagar o que deve. Que idiotice é essa? Não é assim que funciona, igreja. Então crava, Senhor, a eternidade nos meus olhos. Nós estamos falando daquilo que é eterno, irmãos. Você viu a quantidade de jovens que estão morrendo? Você viu aquele homem que surtou e matou seus 2 filhos? Sim ou não? Olha a situação que está o mundo. E você está brincando. Você está brincando de servir, brincando com o mundo espiritual. Não se brinca com o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real. Mas o Senhor já havia decidido matá-los. Não tinha nada que fizesse que iria mudar isso. Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Mas Deus nunca bate uma geração sem antes preparar outra geração. Se alegre com isso. Se alegre com isso. Porque Deus falou comigo assim: filha, eu não abato uma geração sem antes levantar outra. Eu sempre levanto outra geração. Sempre. 1 Samuel 2,26 diz que enquanto isso, Samuel crescia em graça e conhecimento. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Samuel crescia em graça e em conhecimento. E era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo, Marcelo. Você quer saber quando Deus mudou a patente de alguém? O povo já começa a olhar e ver ela de forma diferente. O povo já estava olhando para Samuel e dizendo: Deus fala com ele, Deus está levantando ele como sacerdote, Deus está levantando ele como profeta, Deus está levantando. O povo já estava olhando Samuel de forma diferente. Está escrito, irmão, você só lê. Deus nunca bate uma geração sem antes preparar e levantar outra geração. Você é a geração de Samuel. Se alegre com isso. Nós somos a geração de Samuel, irmãos. Se alegre com isso. Samuel crescia em estatura e em graça, no anonimato, no silêncio e na fidelidade. Uma geração fiel, irmãos, não precisa de púlpito, não precisa de altares. Não, ele é gerado no anonimato. Ele é gerado na fidelidade. Enquanto os filhos de Eli exploravam o altar, Deus estava formando um profeta. Os filhos de Eli roubam do altar. Os filhos de Eli, irmãos, coabitam. Os filhos de Eli coabitam com a mentira, com o adultério, com a fornicação. Os filhos de Eli se corrompem. Mas a geração de Samuel não. A geração de Samuel permanece fiel, independente do vento, independente da adversidade, independente da perseguição. Eu continuo fiel, porque eu sou da geração de Samuel, gerada no jejum, na oração, na renúncia. Palavra difícil, né? Para manifestar da glória do Senhor. Escute. Mas sabe por quê, irmãos? Porque o inferno está cheio de filhos de Eli. O inferno está cheio de gente com título. O inferno está cheio de gente, irmãos, com carteirinha de pastor. O inferno está cheio de pessoas que: mas eu adoro ao Senhor, mas desce e vai para o inferno. Por quê, pastora? Porque nunca tiveram compromisso de verdade com o Abba, com o Pai. Deus não deixa o altar vazio. Quando Ofni e Finéias caem, Samuel se levanta. Esse é o padrão de Deus trabalhar. Deus não deixa o altar vazio, irmãos. Se eu não quiser fazer mais, ou se eu tropeçar e cair, pode ter certeza que Deus vai colocar outro no meu lugar para fazer muito mais do que aquilo que eu estou fazendo. Muito mais. Escute, pastora, esse é o padrão de Deus. Deus nunca deixa o altar vazio. Elias levantou Eliseu, sim ou não? Saul levantou quem? Davi.
O sistema religioso em Atos dos Apóstolos falido, os fariseus. Aí nasce quem? A igreja. A igreja nasce. Então nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando para um novo propósito, o chamado de uma nova geração. Deus está te chamando para esse novo propósito, irmãos. O Senhor tem falado muito comigo, que Deus não se preocupa com multidões, irmãos. Deus se preocupa com discípulo. Seja discípulo. Deus não se preocupa se você prega com eloquência. Deus não está nem aí para eloquência. Ele quer vida no altar. Eloquência não quer dizer nada. Tem muitos homens aí com eloquência. Tem muitos homens aí, roubando com tanta eloquência. Deus quer pessoas que têm comprometimento. Estamos terminando. O Senhor está chamando essa nova geração. 1 Samuel 3:3 diz a palavra de Deus que naquele tempo era raro as mensagens e as visões não era comum. É só você ler no capítulo 3 que vai começar dizendo que as mensagens e as visões não era comum. Mas por que não era comum? Eu perguntei isso para o Espírito Santo. Por que não era comum? O Senhor falou no meu coração. Porque não havia profeta para ouvir aquilo que ele queria falar. Porque era o sacerdote Eli que estava desconcertado e já não ouvia mais a voz do Senhor. Era os filhos do profeta Eli que estava desconcertado e que não ouvia mais. Mas Deus sempre falou. Deus sempre falou, irmãos. Deus sempre. Mas já não havia pessoas com comprometimento para ouvir as mensagens e entregar. Por isso as mensagens se calam. Diz a palavra de Deus, né? Que as visões eram poucas. Se nós queremos avivamento, é necessário levantar uma geração que sabe discernir a voz de Deus. Você sabe discernir a voz de Deus? Você sabe quando é Deus que está falando? Sabe por que nós ouvimos muitas vozes? Sabia disso? Muitas vozes. Vai chegar muitos filhos de Eli falando assim para você: olha, para com isso. Para com essa história de ser crente. Deixa isso para lá. Você concorda com tudo isso que está dizendo, com essa santidade? Não, na hipergraça pode fazer o que quiser. A nova era está aí. A nova era está aí, pode fazer o que quiser. Isso são os filhos de Eli, nesse louvor do Auê, de saia que se levanta, de tantas coisas erradas sendo aplicadas dentro da igreja. Esses são os filhos que querem viver de forma errada. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Não pode sair deitando-se aí com qualquer um. Deite-se com seu marido. É seu marido, você deve deitar com ele, não é? Não deite-se. Ah, mas o desejo da carne. Crucifica a sua carne, meu irmão. Crucifica. Eu preciso pregar a verdade. Por quê? Porque tem muita igreja pregando a mentira. Tem muita igreja dizendo: não, fica assim mesmo, você vai para o céu assim mesmo. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. Fica assim, os filhos de Eli, só aqui no ouvido, ó. E aí, os filhos de Eli ficam com raiva quando a gente fala a verdade. Aí diz assim: olha, não vou mais lá, não, que a pastora Silvana é um trem. Irmão, eu tenho compromisso com o céu, porque senão eu caio e meu pescoço é quebrado, que nem o pescoço de Eli. Quem sabe o final da história? É ou não é? Quem conhece a Bíblia sabe que o profeta Eli, por não corrigir os seus filhos, caiu do banco e quebrou o pescoço. Estava gordo. A Bíblia diz que ele estava gordo, sim ou não? Estava, irmão, estava gordo. A Bíblia diz que ele estava gordo. Então nós precisamos entender isso de uma vez por todas, irmão. O Evangelho é para quem quer viver uma vida santa, separada. O Evangelho não é esse oba-oba que está dentro da igreja. Ou é rodopia, 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 entrega. O outro é só da prosperidade. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar, vai te dar, vai te dar. E Deus vai dizer: eu vou te dar vergonha na cara para você se levantar e fazer as coisas certas. É para isso, irmão. O Evangelho fala sobre isso. É para isso. Quem vai ouvir esse discurso, me diga? Porque
vocês, o que edifica a igreja esse pula-pula? Levanta a mão e me diga o que edifica a igreja. O pula-pula edifica o quê? Esses vídeos, quando você vê as pessoas pulando, rodopiando, o que você sente? Não dá uma vergonha alheia? Dá uma vergonha alheia que você fala, isso aqui não é o Espírito Santo. Isso aqui não é o Espírito Santo. Você viu quando o Espírito Santo está no boné, ele me achou. Você olha pelo vídeo, você sente a presença. Sabe, irmãos? Agora fica essa história de rodopiar. Ou então o evangelho da prosperidade, Leandro. Que Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar. Sim ou não? Mas daí você dá o seu tudo. Dá o seu tudo, porque daí Deus vai te dar. Dá o seu tudo. Aqui eu nem prego a respeito de dízimo e oferta. Não é nem pregar a respeito disso. Escute, que geração você é. Que geração eu e você pertence? Nós somos da geração de Samuel ou nós somos da geração de Eli, irmãos? Que geração nós pertencemos? Porque Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Eli, os filhos de Eli não tinham nenhum compromisso com eles. Nenhum. Agora escute isso. Diz a palavra de Deus que naquele tempo era raro as visões. Se nós queremos avivamento, é necessário levantar uma geração que sabe discernir a voz do Senhor. Jesus não procura multidões, Ele procura discípulos. Ele levantou pescadores, cobradores de impostos, homens simples. Ele escolhe as coisas vãs dessa terra, irmãos. Deus está sempre procurando trabalhadores para a sua seara. Cadê você? Cadê você, trabalhador da seara? Cadê você, irmãos? Meu corpo físico não está aguentando mais. Meu corpo físico não está aguentando mais. Mas nesses 7 anos, cadê os discípulos? Cadê os discípulos de verdade, irmãos? Porque a gente não quer voluntários. A gente não quer pessoas voluntárias, sem comprometimento. Nós queremos discípulos que queiram fazer as mesmas obras que Jesus fez. Irmãos, eu fazia mais de 10 visitas no dia. Hoje eu consigo fazer uma única visita. A característica da nova geração, pautada no livro de Samuel. Você, Deus conta com você. Deus conta com você que Ele conta. Não é com os filhos de Eli, igreja, é com você que Ele conta. É comigo e com você que Ele conta. Pare de questionar. Pare de ficar questionando o Senhor. Ele tem contigo uma grande obra. Não questione. Somente viva o propósito que Ele tem para você. A nova geração de Samuel é sensível à voz de Deus. Ele é obediente, tem intimidade, crescimento constante, não se contamina pelo ambiente. Irmãos, eu não rogo a Deus que tire vocês do mundo, mas eu rogo a Deus que livre vocês do mal, porque o ambiente não pode nos contaminar. Pelo contrário, somos nós que precisamos contaminar o ambiente que estamos, porque nós carregamos a presença. Nós carregamos a presença, então somos nós que precisamos contaminar, irmãos, as pessoas que estão em nossa volta com o Evangelho de Cristo. Samuel cresceu no mesmo ambiente que os filhos de Eli, mas não se corrompeu e nem foi contaminado. Deus está fazendo uma limpeza nos altares. O sistema de Belial está caindo. Quem crê nisso? O sistema de Belial está caindo. Eu creio nisso. Quando não se tem profeta para ouvir Deus, a palavra fica escassa. Mas para esse novo tempo, Deus levanta jovens, crianças, adolescentes com coração aplicado em ouvir a Deus. Deus está levantando jovens sensíveis que creem nisso. Deus está levantando líderes com caráter. Deus está levantando adoradores com verdade. Deus está levantando intercessores, sacerdotes que não
não foram chamados por Deus, que são levantados por títulos, que servem por coisas, por dinheiro, Deus vai abater e vai levantar sacerdotes chamados por Ele, que queiram obedecer a palavra e a vontade dEle. Ora, Baiana e a Sônia, até quando? E na Baiana e a Sônia, igreja, Jesus está voltando. E não, nem como a Baiana da Sônia. Até quando vão brincar de ser crentes? Até quando vai ficar com o pé no mundo e o pé na igreja? Até quando vai ter aliança com o filho de Belial? Que aliança tem o profano com aqueles que são santos? Me diga. O final de Ofni e Finéias foi morte. Mesmo carregando a arca, mesmo pegando a arca da aliança e levando com ele na batalha, eles morreram. Ele morre também, o pai também morre. Tem muitos mortos no altar. Tem muita gente morta nos altares, que já não tem aliança com o Eterno, mas tem aliança com o sistema. O sistema prega aquilo que eles querem ouvir, e a igreja vai ficar lotada. Mas eu tenho compromisso com a verdade. Eu prego aquilo que o Pai colocar no meu coração. Doa quem doer, porque a primeira palavra fala comigo, para depois falar para a igreja, para nós começarmos a adorar, para você ir embora. Vou repetir: Deus está levantando jovens sensíveis. Deus está levantando líderes com caráter. Deus está levantando adoradores com verdades. Deus está levantando intercessores, sacerdotes que não foram chamados por Deus, que são levantados por títulos, que servem por coisas, por dinheiro. Deus vai abater e vai levantar sacerdotes chamados por Ele, que queira obedecer e fazer a vontade de Deus. Você crê nisso? Então eu quero que você coloque a mão no coração. Nós vamos adorar. Aleluia. Nós vamos orar. Ao longo desses 14 anos fazendo obra, eu vi muitos saindo e muitos chegando, mas eu vi muitos que quebraram o pescoço lá fora e morreram e não voltaram. Eu vi muitos que desceram a sepultura, e de muitos que tinha promessa, irmãos, que tinha promessa, mas que morreram. Então essa história de que quem tem promessa não morre é mentira. Quem tem promessa morre sim. Morre sim. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar, assim como o Senhor falou domingo passado, sobre o vale, Senhor, de ossos secos, sobre cada coração, sobre cada casa, sobre cada família. Eu quero profetizar ouvidos sensíveis para discernir e ouvir a voz de Deus. Eu quero profetizar, Pai querido e Deus Santo, essa nova geração de Samuel, lavada e remida no sangue do Cordeiro, onde não coabita com as coisas desse mundo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, homens, mulheres, jovens e crianças, posicionado como servo do Deus vivo, como Samuel, porque Deus quer levantar sacerdote, juiz, profeta. Deus não quer levantar qualquer um, Deus quer levantar você. Deus conta com você. Deus não se esqueceu de você. Deus está de olho em você e Ele manda te dizer dessa forma: se prepara, porque vou eu te trazer de volta. Diz o Senhor, diz o Senhor: eu tenho contigo uma grande obra. E tu não é filho de Belial, tu não é filho de Eli, tu é filho de Samuel. Você foi gerado debaixo de oração, de jejum, de palavra. Vou eu fazer você discernir a minha voz em meio a tantas vozes que você está ouvindo. E tu saberás que eu sou o teu Deus, que falei contigo hoje na terra. Pode adorar, meus filhos. Só você que diz assim: eu quero ser filho de Samuel. E você tem dúvida, pastora? Não, eu quero que
você. Entenda quem você é hoje. Você é filho e promessa de Samuel. Não de Eli, não de Belial, não de Ofni e Finéias. Amém? Você tem um pertencimento. Você tem um dono. Você tem um dono. Aleluia. Sou teu tempo. Senhor, eu profetizo sobre a vida do teu povo nessa manhã. Sou teu. Um avivamento glorioso e poderoso.